Seren relembra as humilhações que sofreu de Cenis, como na ocasião em que ela foi atirada pela ruiva sob a cadeira de rodas de Nedim, que estava convulsionando diante delas. Seren relembra também de quando Cenis a dopou e armou para que pudesse gravá-la em relações íntimas, e de seu casamento forçado com Nedim quando ele ainda estava inválido. Seren escuta mais uma vez a gravação de Nedim confessando à doutora Oya que flagrou seu pai mantendo um caso com Cenis no passado. Seren jura a si mesma que a gravação comprometedora será a sentença de morte de Cenis, e que ela será responsável por acabar com sua vida. Seren realiza uma ligação e diz que tem algo interessante para enviar ao remetente, se referindo à gravação que está sob sua posse. A advogada de Cenis explica para a cliente o contrato de divórcio preparado por Aga, que prevê o pagamento de todas as necessidades financeiras da ruiva após o fim do matrimônio. Cenis é ríspida com a advogada ao dizer que não está atrás de benefícios financeiros, mas sim de impossibilitar o divórcio. A advogada de Cenis diz que não há possibilidade de que ela impeça o divórcio, e Cenis se defende dizendo que não há também a possibilidade de que ela se divorcie de Aga, pedindo que a profissional colabore com ela. A advogada percebe que Cenis está certa de sua decisão e decide colaborar em impedir seu divórcio com Aga. Semri sai de casa e Seher pede que a filha a espere. Seher abençoa Semri e deseja sorte para a filha na entrevista de emprego que fará. Semri demonstra estar apreensiva, mas Seher a tranquiliza, afirmando que a filha irá muito bem na entrevista. Seher diz que Semri voltará para casa com o emprego conquistado, e pede que a filha lhe mande notícias assim que sair da entrevista. Nedim liga para um amigo e confirma que ele conseguiu agendar uma entrevista de emprego com Semri. Nedim pede que ele não conte a Semri que ele intercedeu para que ela consiga um emprego. Nedim reforça que Semri é uma boa profissional e que seu amigo não encontrará ninguém melhor para trabalhar para ele. Bazak arruma um berço e algumas roupas para receber o bebê de Seren e Sen em sua casa. Bazak recebe a doutora Oya em sua casa, que traz com ela o filho de Seren e Sen. Oya informa Bazak que está com o bebê que será seu filho, e pede que ela o carregue em seus braços. Bazak se emociona ao conhecer o bebê que irá adotar com a ajuda de Oya. Bazak diz que sente como se seu primeiro filho estivesse de volta em seus braços ao segurar o bebê de Seren e Sen. Oya demonstra satisfação em ver Bazak realizada com o bebê em seus braços. Bazak diz que ela será uma mãe para o bebê e que não desaparecerá de sua vida. Bazak diz que seu amor será o suficiente para que o bebê não precise de mais nada, e agradece Oya por entrar em sua vida e lhe ajudar a recuperar seu instinto materno. Oya diz que já fez sua parte em lhe arranjar um bebê, mas pede que ela cumpra sua parte em cuidar da criança e em voltar para a mansão Karasai. A médica alerta Bazak de que algo acontecerá em um tempo indicado por ela. Bazak promete que até que chegue esse dia, ela e o bebê desfrutarão da companhia um do outro. Oya se mostra triunfante por utilizar Bazak e a criança em seu plano. Seren liga para Nerima e pergunta onde a avó está, que lhe responde dizendo que está na mansão. Seren pergunta se Aga está na mansão e a idosa confirma, perguntando o que a neta está tramando. Seren disfarça e diz apenas estar curiosa, desligando a ligação em seguida. Neriman se chateia e diz que Seren lhe fez perder tempo. Seren observa algumas crianças brincando em um parque e esboça um sorriso, recordando-se de seu filho. Um motoboy se aproxima de Seren e lhe chama, e ela o repreende pela demora. Seren entrega um envelope ao motoboy e lhe informa que enviará as coordenadas do destino pelo celular. Seren vibra ao dizer que em breve Aga descobrirá um novo pesadelo. Bazak tenta acalmar o choro do bebê, e Oya questiona se ela conseguirá cuidar da criança sozinha. Bazak diz que não pretende ficar mais nenhum minuto longe de seu filho e que o cuidará muito bem. Oya lembra Bazak de que amanhã ela voltará para a mansão, e a jovem diz que só aceitou o acordo para que o bebê tenha uma vida confortável e digna. Bazak indaga quando Oya dirá a verdade para ela sobre os pais biológicos da criança, e a médica é curta e grossa ao dizer que Bazak é a mãe do bebê, pelo menos até que ela decida quando será a hora certa de revelar a verdade. Oya diz que irá embora, mas que amanhã buscará Bazak para levá-la à mansão. A médica diz que o retorno de Bazak acarretará em um grande dia. Bazak demonstra todo o seu carinho ao bebê. Oya recebe uma ligação de Nadi, que informa que Cenis estava realizando uma investigação sobre seu passado. Nadi conta que Cenis encontrou o endereço do orfanato, mas que não sabe os detalhes das informações que a ruiva conseguiu. O médico pede que Oya tome cuidado a partir de agora. Oya desliga a ligação e demonstra sua fúria contra Cenis. Aga entra no quarto de Sen e encontra seu filho dormindo em excesso por conta da ressaca.
Aga tenta acordar Sem, repreendendo-o por dormir até tarde. Aga ameaça Sem, dizendo que se ele não levantar lhe jogará água. Aga conta até 10 para que Sem levante, e em seguida, joga água por cima do filho. Sem levanta assustado e Aga ri, desejando bom dia ao filho. Sem é irônico com o pai sobre a forma como ele lhe acordou, e Aga pede que o filho se levante para tomar banho, se arrumar e depois acompanhá-lo até a empresa. Aga diz que o filho precisa trabalhar para representar o sobrenome da família Karasai e para ocupar sua mente após o divórcio. Sem segue as ordens de Aga e se prepara para ir trabalhar. Basa cuida do bebê com alegria, e logo, pega seu celular e realiza uma ligação para Nurten. Nurten fica feliz ao receber notícias de Basak e seu neto, e torna a pedir que a filha vá viver com ela na mansão. Basak pede que Nurten a escute, e informa sua mãe que irá viver com ela na mansão. Nurten se alegra com a notícia e promete dar o conforto necessário para Basak e seu neto. Basak impõe a condição de não trabalhar como empregada para viver na mansão. Nurten pede que a filha reconsidere a condição de não trabalhar, pois acredita que ela deve demonstrar gratidão a Aga por recebê-la. Basak reafirma que não trabalhará como empregada e chantageia Nurten ao considerar não levar seu filho para que ela possa conhecê-lo. Nurten pede que a filha pelo menos ajude em algumas tarefas na mansão, e Basak pede que sua mãe converse com Aga para que ela não necessite trabalhar como empregada. Nurten diz que não saberá o que dizer para Aga, mas Basak é irredutível ao alegar que sua mãe deverá encontrar uma solução para que ela não necessite trabalhar como empregada. Basak desliga a ligação na cara de Nurten, que se desespera com a decisão da filha. Nedim desce as escadas da mansão e é abordado por Nurten, que pede para conversar com o rapaz sobre Basak. Nurten diz ao rapaz que Basak decidiu se mudar para a mansão e Nedim comemora a decisão da jovem, pedindo que Nurten fique mais feliz. Nurten se frustra por não conseguir dizer a Nedim que Basak não quer trabalhar na mansão. Seniz abre a porta de sua suíte e recepciona a doutora Oya com ironia. Oya pede que Seniz poupe suas provocações, e a ruiva diz que realmente fica surpresa com sua visita. Oya confronta Seniz pela investigação que ela fez, e a ruiva dissimula ao negar que fez o serviço. A médica diz que sabe que Seniz é influente e consegue o que quer, e Seniz confirma de modo debochado. Oya ordena que Seniz pare suas investigações, pois não conseguirá nenhum benefício às suas custas. Seniz fecha a porta na cara de Oya. A médica se prepara para deixar o hotel, porém, observa Seren sair de um dos elevadores em direção à suíte de Seniz. Oya decide observar a conversa de Seren com Seniz. Seniz atende a porta pensando ser doutora Oya novamente, mas Seren entra rapidamente na suíte confrontado a ruiva. Oya indaga o porquê de Seren ter visitado Seniz, e em seguida, decide se aproximar da porta da suíte. Oya se posiciona para escutar a conversa atrás da porta do quarto de Seniz. Seniz questiona o que Seren deseja, e ela relembra o acordo que tinha com a ruiva sobre a paternidade de seu filho e sobre seu casamento com Nedim, mas que Seniz não cumpriu sua parte e rompeu o acordo ao mostrar seu vídeo comprometedor a Semri. Seren diz que foi obrigada a fazer uma jogada arriscada graças ao movimento de Seniz contra ela. Seniz não entende o que Seren quer dizer, e ela diz que enviou para Aga de modo anônimo a confissão de Nedim sobre o caso de Seniz com seu pai. Oya fica surpresa com o ato de Seren envolvendo a gravação. Seren diz que o fim de Seniz está próximo, deixando-a perplexa. Ao chegar na empresa, Nedim é informado de que Yusuf e os demais executivos o esperam na sala de reuniões. Yusuf diz que Nedim e todos os presentes sabem da importância do projeto que está financiando, e que agora chegou o momento de dar seguimento à execução do mesmo. Yusuf agradece a colaboração de todos no projeto. O projeto é apresentado a Nedim e aos executivos. O currículo de Semri é elogiado pelo contratante, mas a moça diz que há um porém para que seja contratada. Semri confessa que possui antecedentes criminais e que não quer causar problemas à família do contratante, mas ele diz estar ciente de sua situação, confiando em sua inocência. Semri pergunta quem foi a pessoa que lhe indicou como referência à vaga de emprego, e o contratante diz que a informação é sigilosa. O homem diz a Semri que precisará sair para uma reunião, mas pergunta se Semri pode esperá-lo para apresentá-la à sua mãe, a pessoa de quem Semri será encarregada de cuidar. Semri concorda com o pedido do homem, e eles combinam de se encontrar mais tarde. A reunião na empresa acaba, e Yusuf pergunta a opinião de Nedim sobre o projeto. Nedim diz que o projeto é arriscado, apesar de possuir potencial. Yusuf tenta convencer Nedim de que se arrisque para executar o projeto em parceria com ele.
Yusuf diz que necessita da confiança de Nedim para que esse projeto se torne realidade e o rapaz confirma a parceria. Senis confronta Seren e afirma que seu movimento não passa de um blefe, mas Seren confirma que enviou a gravação para Aga, se deliciando com o pânico de Senis. Senis se enfurece e diz que Seren não seria capaz de consumar tal ato, mas a jovem recorda de que já havia avisado a Senis que tomaria esta atitude. Seren triunfa ao dizer que o fim de Senis chegará por meio de suas mãos, e que Aga finalmente saberá de toda a verdade. Seren é sarcástica ao dizer que Aga ficará decepcionado ao escutar toda a história narrada por Nedim. Senis se desespera ao perceber que Seren está sendo sincera, e a jovem debocha ao dizer que gostaria de ficar para ver a ruína da ruiva, mas que precisa ir embora. Oya percebe que Seren está de saída e resolve se esconder. Seren deixa a suíte de Senis, vitoriosa por causar pânico em sua rival. Oya se enfurece com a atitude de Seren, prometendo que ela se autodestruirá com esse movimento. Senis se desespera, sem saber qual passo deve dar para impedir que Aga escute a gravação. Seer limpa sua casa, e no meio dos afazeres, recebe uma ligação de Senis. Seer se surpreende com a ligação inesperada, questionando se está tudo bem com ela. Senis mente para Seer que enviou um envelope para Aga por engano, pedindo que ela tente interceptar a entrega. Seer concorda em ajudar a Senis, que pede que ela retorne o mais breve possível. Senis se desespera com a possibilidade de que Aga escute a gravação. Do lado de fora da empresa, Yusuf liga para um de seus aliados e pede que ele prepare a documentação que Nedim deverá assinar, afirmando que o sócio não entenderá nada e que já atingiu seu objetivo. Sen surpreende a conversa comprometedora de Yusuf ao telefone e pergunta o que está acontecendo. Yusuf questiona se Sen o estava espionando, e Sen confronta o empresário sobre os documentos que dará para Nedim assinar. Yusuf tenta desconversar e deixa Sen sozinho. Sen permanece desconfiado das reais intenções de Yusuf. Sen entra no escritório de Nedim e tenta alertar o primo de um possível golpe. Nedim defende o projeto proposto por Yusuf, deixando Sen perplexo, já que o primo tomou a decisão sozinho. Nedim diz que não precisa da aprovação de Sen para aceitar qualquer projeto, e Sen tenta abrir os olhos do primo ao lhe dizer que há algo estranho no negócio firmado entre Nedim e Yusuf. Sen diz que Yusuf não é confiável, mas Nedim é reativo ao dizer que o primo também não é confiável. Nedim diz que Sen não tem experiência alguma com o projeto, insinuando que ele está com inveja por sua parceria com Yusuf. Sen respira fundo e chama o primo de presunçoso, dizendo que está apenas tentando defender a empresa sem levar em conta suas brigas pessoais. Sen tenta alertar Nedim de que o negócio pode destruir a empresa. Nedim provoca Sen e insinua que o primo tem algum problema pessoal com Yusuf, e que quer ver ele e o sócio cometendo erros para que seja visto como herói. Sen diz que irá provar a Nedim de que Yusuf é um golpista. Nurten entra no escritório de Aga e pede para conversar com o patrão, que percebe sua apreensão. Nurten diz que tem um problema relacionado aos cuidados que ela e Bazak receberam, alegando que não tem como pagar o patrão por todo esse tempo. Aga questiona por que Nurten parece estar se despedindo do emprego, e a governanta explica que Bazak está passando por problemas. Nurten diz que quer que Bazak e seu neto vivam junto com ela na mansão, mas a jovem não pode trabalhar por estar cuidando de um recém-nascido. Nurten pede demissão a Aga para que possa cuidar de sua família sem incomodá-lo. Aga questiona a decisão de Nurten, perguntando se ela pensa em se demitir apenas porque Bazak irá viver com ela. Nurten diz que não quer que Bazak e seu neto sejam um fardo na mansão de Aga, e o milionário diz que Bazak é como uma filha para ele, e que, portanto, irá ajudá-la. Aga pede que Nurten não retorne a pedir demissão, e informa que Bazak e seu filho são bem-vindos na mansão. Nurten se alivia com o comunicado de Aga, que diz que a governanta é como uma segunda mãe para Nedim e seus filhos, e que por isso não deixará com que ela se vá de sua casa. Nurten agradece Aga por ser benevolente com sua filha. Bazak promete ao bebê de Seren e Sen que ela será sua mãe e que eles irão melhorar de vida juntos. Bazak recebe uma ligação de Nurten, que informa a filha que Aga concordou em recebê-la com seu filho. Bazak é grosseira com Nurten, dizendo que a mãe não passa de uma escrava nas mãos do patrão. Nurten diz que Bazak deveria agradecer pelas intenções do patrão. Bazak desliga a ligação e promete ao bebê que nem ela e nem ele serão empregados nas mãos de Aga. Nedim liga para seu amigo e pergunta se a entrevista de emprego com Semri deu certo. Semri é informada pela secretária de seu novo patrão que ele a espera em sua sala. Semri escuta a conversa do patrão e descobre que foi Nedim quem a recomendou para o novo emprego.
Nedim vibra de alegria pela conquista de Semri. Semri entra no escritório do contratante e o confronta por sua conversa com Nedim. Semri se ofende por estar sendo contratada diante de um favor para Nedim. O empresário alega que as recomendações de Nedim pouco importam e que ele decidiu contratar Semri porque gostou de seu currículo e seu perfil. Ofendida, Semri recusa a proposta de emprego e deixa o escritório do contratante. Dama conversa com uma amiga sobre ir em sua festa de aniversário, e no meio da ligação, ela começa a manifestar sintomas de gripe. Dama diz que sua doença não passa de uma simples gripe e confirma a presença na festa da amiga. O advogado de Aga informa ao empresário os detalhes do projeto proposto por Yusuf, alegando que Sem pediu que o projeto fosse revisado. Aga agradece as intenções do advogado e pede que ele se retire. Aga manifesta preocupação pelas decisões de Nedim. Dama deixa a mansão, preparando-se para ir à festa de aniversário de sua amiga. Sivan pergunta onde Dama irá e ela é grosseira com o rapaz por lhe fazer perguntas. Dama manifesta sintomas de gripe diante de Sivan e ele pergunta se a jovem está bem. Dama comete um ato falho e diz que se sente bem perto de Sivan, mas logo disfarça o que acabou de dizer. Sivan pergunta se Dama está com gripe e ela nega, e o rapaz diz que viu Dama tremer de frio na ocasião na qual ele lhe ofereceu seu casaco. Sivan se oferece para levar Dama até o aniversário em seu dia de folga, e a jovem diz que não é necessário que ele atrapalhe sua folga com ela. Sivan insiste em levar Dama e ela aceita o convite. Sem recebe uma ligação do advogado, que informa que há algo suspeito na empresa de Yusuf. O advogado diz que continuará investigando a empresa de Yusuf, e Sem pede que todos os detalhes sejam minuciosamente revisados. Seher entra na mansão e pergunta a Nurten sobre Aga. Seher disfarça suas intenções e questiona se Nurten precisa de ajuda com os afazeres. Nurten manifesta sua alegria sobre a chegada de Bazak e seu neto à mansão. Seher olha as roupas de bebê que estão nas mãos de Nurten e se recorda de seu finado neto. Seher demonstra sua alegria por Nurten. Seher se emociona ao pegar as roupas de bebê das mãos de Nurten e oferece ajuda à governanta para cuidar do filho de Bazak. O motoboy contratado por Seren chega à mansão e informa aos seguranças que possui uma entrega para Aga. Um dos seguranças pega o pacote e diz que entregará a Aga quando ele chegar. O segurança entra na mansão e entrega a Seher o envelope direcionado a Aga. Seher mente e diz que Aga havia lhe avisado sobre a entrega. Seher conta a Nurten que o pacote foi enviado por Senis por engano no nome de Aga. Seren entra na mansão e se surpreende ao ver o envelope nas mãos de sua mãe. Seher diz que enviará o envelope de volta para Senis, mas Seren o toma das mãos de sua mãe, dizendo que o envelope deve ser entregue para Aga. Seher questiona a agitação de Seren, que diz para sua mãe não interferir na entrega para Aga. Seher se justifica dizendo que o pacote pertence a Senis e Seren se enfurece, questionando até quando Seher se deixará ser enganada por Senis. Seren diz que o envelope será entregue nas mãos de Aga e que ele deverá tomar uma decisão relacionada ao conteúdo do envelope. Seher e Nurten ficam sem entender o que Seren quis dizer sobre o conteúdo do envelope. Nedim recebe uma ligação de Semri, e ao atendê-la, a jovem explode contra o rapaz por ter intercedido a seu favor em sua contratação em um novo emprego. Semri diz que se sentiu humilhada ao receber a ajuda de Nedim e que não precisa de nada que venha dele. Nedim se justifica ao dizer que queria apenas ajudar Semri. Semri diz que irá construir seu futuro por conta própria, e para isso, recusará qualquer ajuda que venha de Nedim. Semri diz que entende as boas intenções de Nedim, mas pede que ele não se meta em seu futuro. Nedim se chateia e desliga a ligação na cara de Semri. Sem surge em seu carro e oferece uma carona para Semri ao vê-la próxima de onde estava passando. Semri demonstra estar incomodada com algo e Sem percebe, questionando o que está passando com ela. Semri disfarça e diz que sua entrevista de emprego foi um fracasso. Sem tenta motivar Semri após o suposto fracasso na entrevista ao exaltar suas qualidades como cantora. Semri ri dos comentários de Sem, mas explica que estava atrás de uma vaga de trabalho como enfermeira, e não como cantora. Sem se decepciona ao saber que Semri estava procurando um emprego como enfermeira, deixando-a incômoda com sua reação. Sem se justifica dizendo que Semri deveria ir atrás de seu sonho e se dedicar à carreira de cantora em sua nova vida.
Sem pede que Semri escute seu coração e que persiga seu sonho de se tornar cantora, não deixando escapar a oportunidade. Semri agradece a Sem pelas palavras de conforto e se despede do ex-marido. Seniz recebe uma ligação de Seher, que comunica à ruiva que Seren tomou o envelope de suas mãos e o entregou para Aga. Seniz esbraveja contra Seren e questiona como Seher pode ter falhado em interceptar a encomenda. Seher diz que Seren é incapaz de ser domada, e Seniz que ela mesma se encarregará de impedir que Aga escute a gravação. Semri entra em um bar e pergunta a um dos garçons sobre a vaga de emprego como cantora no estabelecimento. O garçom diz que a vaga já foi preenchida, deixando Semri decepcionada. Semri caminha em direção à saída do estabelecimento, mas Oji, a cantora do bar, reconhece Semri e a chama. Semri e Oji se abraçam, contentes por se reencontrarem. Semri diz que sentiu falta de sua amiga, e Oji a convida para tomar um chá e colocar a conversa em dia. Oji diz que viu Semri nas capas de jornais e revistas após se casar com Sem, alegando não ter entendido como a amiga se envolveu com uma família tão poderosa como os Karasei. Oji questiona por que Semri não lhe ligou no meio tempo em que estiveram afastadas, e Semri diz que passou por momentos difíceis enquanto esteve casada com Sem. Semri conta a Oji que se divorciou de Sem e que agora está tentando recomeçar sua vida, começando por encontrar um novo emprego. Semri pergunta como Oji tem se dedicado à sua vida, e a cantora diz que tem focado em sua carreira musical ao trabalhar no bar. Oji pergunta o que motivou o divórcio de Semri Sem, e a moça diz que era incompatível com seu ex-marido. Seniz chega à mansão de forma apressada, enquanto Seren observa a agitação da rival direto da sacada de seu quarto. Os seguranças tentam impedir a entrada de Seniz na mansão, mas ela avança sobre eles e caminha em direção à entrada do local. Seren é sarcástica ao ver Seniz entrando na mansão em estado de pânico. Aga chega em seguida à mansão e é informado que Seniz invadiu o local. Aga diz que já está ciente do ocorrido e grita com um de seus seguranças, ordenando que ele vá atrás de Seniz para retirá-la de sua casa. Seniz vai em direção ao escritório de Aga para buscar o envelope, enquanto Aga entra na mansão para expulsar sua esposa de seu lar. Nurten tenta impedir que Seniz entre no escritório de Aga, mas a ruiva ignora a governanta e decide entrar mesmo assim. Aga sobe em direção ao seu escritório e pergunta a Nurten onde está Seniz, sendo informado de que ela invadiu sua sala pessoal. Seniz avança sob o envelope que está em cima da mesa de Aga e o pega. Aga surpreende Seniz, que esconde o envelope sob suas costas. Aga exige explicações de Seniz sobre o fato de ela ter invadido sua casa, e a ruiva diz que irá explicar sua presença na mansão. Aga pergunta o que Seniz está escondendo em suas costas e ela lhe mostra um envelope, alegando que entregaram na mansão por engano e que ela foi buscá-lo. Aga tenta pegar o envelope e Seniz o impede. Aga diz que pelo fato de Seniz ter feito tanto esforço em ir até a mansão para buscar o envelope, ele supõe que a esposa tenta esconder algo que não quer que ele saiba. Seniz se assusta com os pedidos de Aga para que ela entregue o envelope. Aga encurrala Seniz e exige que ela entregue o envelope, ameaçando tomá-lo à força caso ela se recuse. Aga pega o envelope à força das mãos de Seniz, que se desespera com a atitude do marido. Aga abre o envelope e Seniz implora que ele não faça nada. Aga grita com Seniz, indagando o que mais ela está lhe escondendo. Nedin e Seren escutam os gritos de Aga e Seniz e perguntam a Nurten o que está acontecendo. Nurten conta que Seniz invadiu a mansão e Nedin entra apressadamente no escritório do tio, e Seren vai atrás do marido para observar a confusão. Seniz pede que Aga não termine de abrir o conteúdo do envelope, e o milionário pede que ela se mantenha afastada. Nedin se aproxima de Aga e Seniz, observando em silêncio a discussão entre seus tios. Aga abre o envelope e se depara com um gravador, enquanto Seniz chora desesperadamente diante dele. Seren observa triunfante toda a confusão. Seniz implora que Aga escute. Aga tenta ligar o gravador e Seniz tenta impedi-lo, mas o milionário consegue desviar de sua esposa. Aga ordena que Seniz fique parada onde está. Nedin se apavora ao ver o gravador nas mãos do tio. Aga ordena que Seniz se cale, e em seguida, liga o gravador. Aga se surpreende ao escutar a voz de Nedin na gravação, enquanto o sobrinho o encara assustado. Aga escuta Nedin confessar a doutora Oya em uma das sessões de terapia que flagrou duas pessoas. Nedin entende do que se trata a gravação e toma o aparelho das mãos de Aga, impedindo-o de escutar sua confissão. Nedin implora que Aga não escute a gravação, e Aga exige aos gritos que o sobrinho lhe devolva o aparelho. Seren encara toda a confusão com um sorriso malicioso no rosto.
Aga questiona aos gritos o que Nedim está lhe escondendo. De repente, Aga começa a sentir-se mal, infartando nos braços de Nedim após se exaltar em excesso. Nedim e Seni se desesperam ao ver Aga tendo um ataque cardíaco, e a ruiva grita para que o sobrinho chame uma ambulância. Seren vê Aga soltar o gravador no chão em meio à confusão. Nedim pede que Seren chame uma ambulância para socorrer Aga. Seren deixa o escritório de forma apressada para chamar o pronto-socorro, enquanto Nedim e Seni permanecem desesperados pelo estado delicado de Aga. Aga desmaia nos braços de Nedim, que pede que o tio reaja. Semri promete a Ozzy que elas irão se ver com frequência após o reencontro, e a cantora pede que Semri forme uma dupla musical com ela para trabalhar no bar. Ozzy diz que precisa de uma voz principal para cantar com ela nos shows, e diz temer ser demitida por não ter tanto talento como Semri. Semri se alegra com a proposta de Ozzy e aceita formar uma dupla com ela. Os paramédicos retiram Aga da mansão em uma maca, enquanto Seniz e Nedim acompanham o milionário, desesperados por seu estado frágil de saúde. Todos os moradores da mansão observam a movimentação, angustiados pelo estado de Aga. Seniz implora que Aga melhore. Ser questiona Seren o que aconteceu para que Aga tivesse um ataque cardíaco. Seren diz que não sabe de nada, apenas que o milionário teve um infarto. Nedim e Seniz deixam a mansão em seus carros, rumo ao hospital para saber notícias de Aga. Neriman pergunta o que Seniz estava fazendo na mansão, insinuando que ela tem envolvimento no infarto de Aga. Ser pergunta Nurten o que aconteceu entre Seniz e Aga, e a empregada responde dizendo que não sabe o que o patrão conversou com a ruiva. Neriman diz que Seniz foi à mansão apenas para destilar seu veneno e causar mal a Aga. No hospital, Seniz culpa Seren por causar o infarto de Aga, e a jovem pede que ela se cale para que Nedim não escute a conversa. Seniz diz que a armação de Seren foi responsável por causar o estado delicado de saúde de Aga. Seren pede que Seniz não seja ridícula ao acusá-la do infarto de Aga, e a ruiva aproveita para comunicar a Nedim que foi sua esposa quem enviou a gravação para seu tio. Nedim se enfurece ao saber que Seren foi capaz de realizar esta armação, e a jovem tenta se defender dizendo que não foi ela quem enviou o objeto. Seren diz que Seniz está mentindo, mas tanto Nedim quanto Seniz partem para cima da jovem. Seniz grita com Seren e pede que ela seja sincera, já que foi capaz até de visitá-la para confessar sua armação. Nedim cobra explicações de Seren, e ela se aproveita do momento para responsabilizar Seniz pelo ocorrido com Aga. Seren diz que Seniz está mentindo, e a ruiva deixa o local enfurecida com o jeito dissimulado de sua rival. Nedim demonstra não acreditar nas palavras de Seren. Em um táxi, Semri liga para Seher e informa que não conseguiu o emprego que almejava, mas que arranjou outro trabalho melhor. Seher pede que Semri volte para casa, e a moça pergunta por que sua mãe está estranha. Seher conta a Semri que Aga passou mal e que está no hospital, e ela diz que todos na mansão estão esperando atualizações sobre o quadro médico de Aga. Semri fica chocada com a notícia e comunica a Seher que irá direto para o hospital. Semri pede que o taxista mude o trajeto da corrida, levando-a para o hospital. Seren tenta se explicar com Nedim, alegando que Seniz está mentindo e que ele mesmo apagou a gravação de seu celular. Nedim repreende Seren pelo fato de Aga quase ter escutado a gravação, e ela tenta acalmá-lo, dizendo que isso não aconteceu. Nedim diz que Seren tem razões para causar mal a Seniz, mas que isso não justifica que ela ataque Aga para atingir seus objetivos. Nedim diz que se algo acontecer com Aga, e se ele descobrir o envolvimento de Seren no envio da gravação, ele não terá pena de acabar com a vida de sua esposa. Seren diz que se ninguém acredita nela, que então mostrem a gravação para provar sua inocência. Seniz diz que não sabe como Seren foi capaz, mas que ela conseguiu eliminar as cópias da gravação. Seniz diz que ela e Seren sabem da conversa que tiveram no hotel antes do envio do gravador, e Seren finge estar ofendida com as acusações de sua rival. Seren diz que o fato de que quem enviou a gravação não muda em nada a situação em que todos estão envolvidos. Seren indaga se Seniz não tem vergonha de mentir, e a ruiva se enfurece contra as insinuações de Seren. Nedim ordena que Seren e Seniz calem a boca. O médico surge para dar notícias sobre Aga, e o profissional informa que Aga está fora de perigo, mas que necessitará ficar no hospital em observação. Nedim e Seniz respiram aliviados com a notícia da melhora de Aga. Nedim agradece ao médico pelos cuidados com Aga. Nedim puxa Seniz pelo braço e a expulsa do hospital após receber notícias de Aga. Seniz se nega a ir embora, e Nedim questiona o que sua tia pretende dizer ao tio quando ele acordar,
já que ele tem certeza de que Cenis está lhe escondendo algo. Cenis se sente encurralada, e Nedim torna a expulsá-la do hospital. Cenis cede aos pedidos de Nedim e resolve ir embora. Nedim questiona se Seren apagou as cópias da gravação e diz que conhece tão bem a maldade de sua esposa, tal qual conhece a maldade de Cenis. Nedim expõe a linha cronológica dos fatos antes de Aga receber a gravação, confrontando a versão de Seren, que insiste em alegar inocência. Seren diz que Nedim pode acreditar no que quiser, mas que ele deveria indagar a doutora Oya por ter sido a responsável por gravar sua confissão. Seren acusa Oya de ser a causadora de toda a situação, insinuando a possibilidade de que ela tenha sido a responsável pelo envio da gravação. Nedim passa a considerar a possibilidade levantada por Seren, demonstrando desconfiança sobre Oya. Dama e Sivan retornam da festa em que a jovem foi, e o rapaz pergunta se Dama não prefere ir ao hospital para investigar os sintomas de sua doença. Dama diz que não há necessidade de ir ao hospital e resolve entrar em casa, enquanto Sivan a observa com preocupação. Dama percebe que a mesa do jantar não está posta e chama Nurten. Cenis liga para Seher e lhe pede ajuda para recuperar o gravador, dizendo que o aparelho está no escritório de Aga. Seher se propõe a encontrar o gravador e a entregá-lo a Cenis. Cenis pede que Seher guarde segredo sobre a ajuda que está lhe dando. Nurten e Neriman observam desconfiadas a conversa de Cenis e Seher ao telefone. Dama entra no escritório de Aga e chama por seu pai. Ao não encontrá-lo no escritório, Dama percebe a presença de um gravador no chão do cômodo, o qual ela toma em mãos. Seher entra na mansão e sobe as escadas em direção ao escritório de Aga. Dama tosse compulsivamente com o gravador em mãos. Seher surpreende Dama com o gravador em mãos, e a jovem pergunta o que ela está fazendo no escritório de seu pai. Seher disfarça e diz estar procurando por Seren. Seher pergunta o que está acontecendo com Dama, visto que a jovem não para de tossir. Dama diz que sente frio e dores no corpo, e Seher constata que a jovem está com febre. Dama diz que está se sentindo sozinha com a casa vazia, e Seher aproveita o momento para pegar o gravador das mãos da jovem. Seher diz que levará Dama para seu quarto para cuidá-la. Nedim liga para a doutora Oya e pede que ela o encontre no hospital, pois precisa conversar urgentemente com a médica. Seren pede que Nedim tenha calma e que haja com naturalidade, pois Oya negará a responsabilidade do envio da gravação quando for confrontada. Seren afirma que Oya é a verdadeira culpada pelo envio da gravação, e Nedim promete que irá descobrir o verdadeiro culpado. Seren fica apreensiva após a afirmação de Nedim, temendo ser desmascarada. Cenis recebe uma ligação de Seher, que lhe comunica que conseguiu acesso ao gravador. Cenis pede que Seher mande Sivan lhe entregar o aparelho no hotel, e Seher diz que espera não estar fazendo nada que incomode Aga. Cenis pede que Seher não se preocupe, dizendo que o gravador é de extrema importância para ela. Neriman surge e assusta Seher ao dizer que o médico chegou para atender Dama. Neriman questiona com quem Seher estava conversando, e ela se nega a dizer à sogra com quem falava. Neriman questiona o que Seher está escondendo no bolso do casaco, e ela pede que sua sogra não se meta em seus assuntos. Seher pede que Neriman não conte a Dama sobre o infarto sofrido por Aga, e a idosa diz que Dama ficará sabendo de qualquer forma. Nedim observa o comportamento apreensivo de Seren, questionando se ela suportará as consequências caso descubra o envolvimento dela no envio da gravação. Seren pergunta o que Nedim pretende fazer caso confirme suas suspeitas sobre ela, e ele diz que além de se divorciar dela, não terá pena em expulsá-la da mansão. Seren jura a Nedim que não fez nada, e ele questiona então quem foi o responsável. Oya surge no hospital e confirma que foi a culpada por enviar o gravador a Aga, deixando Nedim e Seren surpresos. Sen verifica os detalhes do contrato proposto por Yusuf a Nedim, constatando que o empresário está inflacionado o preço das terras do empreendimento. O advogado de Sen confirma as suspeitas do cliente, e Sen pede que o profissional averigue a empresa de Yusuf. Nedim se enfurece com Oya e pergunta o que ela pretendia em enviar a gravação para Aga. A médica diz que era o momento de Aga saber a verdade, e que queria ver Cenis sendo castigada. Nedim diz que Oya não é ninguém para decidir sobre sua família, e que não saberá explicar a Nedim do que se tratava a gravação. Oya sugere que Nedim diga toda a verdade para Aga, e Nedim questiona quem ela pensa que é para se meter em sua vida. Oya promete que um dia dirá a Nedim as razões pelas quais se intromete em sua vida. Nedim cobra explicações da médica, dizendo que ela deve revelar imediatamente seus propósitos. Oya diz que revelará em breve o que lhe une a Nedim, e em seguida, deixa o hospital de forma enigmática.
Nedim se enfurece e grita por Oya, mas Seren pede que o marido se acalme. Seren diz que irá conversar com a médica antes que ela deixe o hospital. Seren vai atrás da doutora Oya e diz que a médica não irá escapar dela. Seren pergunta por que Oya resolveu assumir a culpa do ocorrido, dizendo que não havia necessidade de tanto heroísmo de sua parte. A médica diz que ao invés de interrogá-la, Seren deveria rezar por ter tido sua pele salva por ela. Seren é irônica e agradece a Oya, mas diz que há algo na médica que a irrita. Seren diz que irá descobrir o que Oya tanto esconde, e a médica incentiva Seren a provar o que sabe. Oya tenta deixar o hospital, mas Seren segura a médica pelo braço. Seren e Oya se encaram fixamente, e a jovem diz que a médica não pode escapar dela facilmente. Oya segura Seren pelo outro braço e a confronta, ameaçando-a de se retratar com Nedim caso não lhe deixe em paz. A médica diz que Seren possui uma dívida com ela, empurrando-a para se desvencilhar de seus braços. Oya deixa o hospital e Seren vai atrás de Nedim novamente. Seren cobra a fidelidade de Nedim, dizendo que o marido vive lhe ameaçando de divórcio por não confiar nela. Nedim pede que Seren não critique, e Seren diz que todos a criticam. Nedim diz que tem razões válidas para não confiar em Seren. Semri chega ao hospital e pergunta sobre Aga para Nedim, interrompendo a conversa do rapaz com sua irmã. Nedim diz a Semri que Aga está bem, e Semri pergunta por que Sem não está no hospital. Nedim diz que ligou para Sem, mas que o primo não atendeu suas ligações. Nedim surge para que Semri ligue para Sem, pois quem sabe ele responderá a ela. Nedim deixa o corredor onde está e Seren vai atrás do marido, enquanto Semri pega seu celular para ligar para Sem. Seren se aproxima da maternidade e observa um bebê em uma incubadora, se emocionando ao lembrar de seu filho. Nedim tenta acalmar Seren, que diz ao marido que fica de coração partido por não ter tido a experiência de ser mãe. Seren diz que sente a falta de seu filho e dos pequenos detalhes que não pode experienciar por não tê-lo conhecido. Nedim também se emociona ao ver a criança na incubadora e ao escutar o dolorido desabafo de Seren. Seren abraça Nedim e ambos choram de tristeza pela morte do bebê da jovem. Semri observa Seren e Nedim abraçados e fica abalada. Sem pergunta se o advogado conseguiu encontrar mais algo, mas ele responde dizendo que os últimos detalhes encontrados já lhe foram entregues. Sem pede que o advogado e seus companheiros de trabalho continuem investigando a empresa de Yusuf. Sem jura que Yusuf não conseguirá esconder nada dele. Sem recebe uma ligação de Semri, que informa ao ex-marido que lhe contará algo assustador, mas que agora está sob controle. Semri pede que Sem vá ao hospital, e ela conta ao ex-marido que Aga teve um infarto. Sem se assusta e decide ir imediatamente ao hospital. Sivan entra escondido no quarto de Dama, que está repousando sob sua cama após sentir-se mal. Dama se surpreende com a visita de Sivan, que pergunta se a jovem está bem. Dama se alegra ao perceber que Sivan se preocupou com ela, e ele disfarça, dizendo que a visitou apenas porque estava na mansão. Dama insiste que Sivan estava preocupado com ela, e o rapaz acaba admitindo diante da amada. Seher cozinha uma sopa para Dama, e Nurten externa sua preocupação por ainda não terem recebido notícias sobre o estado de saúde de Aga. Seher diz que em breve Semri deve ligar para comunicá-las sobre Aga. Neriman encontra o gravador enviado a Aga no chão da mansão e o mostra para Seher, que recolhe o objeto da mão da sogra com certo nervosismo. Neriman questiona de quem é o gravador e o porquê de Seher pegá-lo com tanta pressa. Seher diz que o gravador envolve assuntos pessoais e pede que sua sogra não se meta. Neriman fica desconfiada com o pedido de Seher, deixando-a sozinha. Seni se mantém apreensiva no quarto do hotel, tentando convencer a si mesma de que ninguém ainda escutou a gravação comprometedora que há no aparelho enviado por Seren. Senis recebe uma ligação de Seher, que comunica a Ruiva que encontrou o aparelho gravador. Senis fica aliviada com a notícia e pede que Seher envie o gravador a ela por meio de Siva. Doutora Oya ajuda Bazak com sua mudança para a mansão Karasai, e a jovem diz que a médica não precisava se incomodar com ela. Oya diz que chamou um táxi para levar Bazak até sua nova casa e ela lhe agradece. A médica pergunta como Bazak se sente pelo que fará quando se mudar para a mansão, e ela responde dizendo odiar o lugar onde irá viver, mas que fará isso apenas pelo bem do bebê que adotou. Oya diz que a vida será melhor para todos quando ela se mudar para a mansão Karasai, e que seu filho será a luz daquele lugar.
O motorista de Nedim pergunta se deverá lhe levar até seu escritório na empresa, e o rapaz pede que o leve até a doutora Oya. Aga é recepcionado por Nurten, Seher, Neriman e Seren na entrada da mansão após receber alta do hospital. Elas desejam um bom retorno e melhoras a Aga, e afirmam que ele fez falta na mansão. Aga pergunta por Dama e Nedim, e Seren diz que Nedim foi trabalhar e que Dama está descansando após ter ficado doente. Sen diz que pediu que não contassem a Dama que Aga estava no hospital, e sugere que ele e o pai subam para vê-la em seu quarto. Aga diz que Sen fez bem em evitar preocupar Dama, e pede que o filho ligue para Nedim, alegando que ele precisa conversar imediatamente com o sobrinho. Aga entra no quarto de Dama e demonstra sua preocupação pelo estado de saúde da filha. Dama pergunta onde Aga estava, mas o empresário oculta a verdade e diz que estava resolvendo assuntos de trabalho. Aga diz que se soubesse que a filha estava doente, teria ido vê-la imediatamente. Aga pergunta se Dama está bem, e a jovem diz que melhorou graças aos cuidados de Seher, que estava preocupada com seu estado de saúde. Aga brinca com Dama ao sentir seu cheiro e logo abraça, demonstrando a saudade que sentiu de sua filha. Dama questiona o que aconteceu com sua família, e por que Aga e Seniz a deixaram sozinha enquanto estava doente. Dama diz que se não fosse por Seher, seu estado de saúde poderia ter piorado. Aga pede que Dama não se entristeça, e garante que ele sempre estará a seu lado para cuidá-la. Aga torna a brincar com Dama e logo a deixa a sós para descansar. Seher pede que Aga descanse após receber alta, e promete que cuidará de Dama enquanto ele estiver repousando. Aga agradece a Seher por ter cuidado de Dama como se fosse sua própria filha enquanto ele estava internado. Seher diz que Aga não precisa agradecer, e afirma que os filhos do milionário são como se fossem filhos dela também. Aga diz que se não fosse por Nurten, a ordem de sua casa não seria a mesma, e que a governanta criou seus filhos e Nedim como se fossem filhos dela também. Dama escuta a conversa de Aga com Seher em seu quarto. Aga diz que Seniz nunca passou uma noite em claro cuidando de seus filhos quando adoeciam, e Dama se incomoda com o relato de seu pai. Aga diz que o fato de Seher ter cuidado de Dama é muito importante para ele, tornando a agradecê-la por tal gesto. Seher diz que cuidou de Dama com gosto. Aga se dirige a seu escritório, e Seher entra no quarto de Dama para lhe levar um chá. Dama recusa a bebida, incomodada após escutar seu pai comparar Seher com sua mãe. Sen entra no escritório de Aga e surpreende o pai lendo alguns documentos de trabalho. Sen repreende Aga por não estar repousando, e o milionário tenta se justificar. Sen interrompe Aga e ordena que o pai vá descansar. Aga pede que Sen se sente a seu lado, e seu filho diz que se for preciso cuidará de todo o trabalho do pai para que ele possa descansar e cuidar de sua saúde. Sen pede que Aga cuide de sua saúde para que nada de pior aconteça, e para que ele permaneça ao lado de seus filhos por muito tempo. Aga e Sen brincam após o rapaz chamar o pai de velho. Sen torna a falar sério, e diz que o pai deve se afastar dos trabalhos da empresa, visto que eles o estressam e fazem com que sua saúde piore. Sen sugere que o pai tire férias enquanto cuida da empresa da família nesse meio tempo. Sen diz que ele e Dama precisam de seu pai, mas afirma que ele é teimoso e sempre se preocupará com os negócios. Aga conta a Sen a história dos avós do rapaz, como na vez em que a mãe de Aga teve um infarto e deixou o milionário preocupado. Aga usa a história de sua mãe como exemplo para que Sen não tema pela saúde dele, já que ele não pretende deixar seus filhos tão cedo. Aga pede que ele e Sen voltem ao trabalho, já que nada poderá impedi-los disso. Bazak chega à mansão com o bebê de Seren e Sen nos braços, encarando fixamente a fachada do local. No consultório da doutora Oya, Nedim recusa as ligações de Sen enquanto espera pela chegada da médica. Oya entra em sua sala e se surpreende com a presença de Nedim no local, questionando como ele entrou e por que sua secretária não está na recepção. Nedim é ríspido com Oya e exige que ela revele imediatamente quem é de verdade. Oya pede que Nedim se acalme, e ele explode ao questionar como a médica teve a capacidade de expor segredos confidenciados em terapia. A médica diz que nunca faria nada para machucá-lo e que sempre estará a seu lado. Nedim trata de expulsar Oya de sua vida, dizendo que colocará uma ordem de restrição contra a médica caso ela se aproxime dele ou de sua família. Nedim ameaça arruinar a carreira de Oya, sugerindo que entrará com mandato para caçar a licença médica da profissional. Oya questiona o que Nedim está dizendo, e ele diz que não quer mais escutar nenhuma palavra de sua boca. A médica pede que Nedim não diga coisas das quais ele se arrependerá, e o rapaz indaga o que faria ele se arrepender de sua decisão. Nedim tenta se desvencilhar de Oya para sair do consultório,
e a médica diz que ele não pode ir embora. Nedim pergunta por que não pode sair do local, e Oya revela ao rapaz que ela é sua irmã de sangue. Nedim entra em choque com a revelação, e Oya reafirma a confissão que acaba de fazer ao rapaz. Nurten informa a Aga que Bazak e seu neto chegaram. Todos na mansão se reúnem para recepcionar Bazak, que entra com o bebê de Seren e Sen em seus braços. Seren fica abalada ao ver o bebê nos braços de Bazak, sem imaginar que a criança se trata de seu filho. Aga apresenta Bazak para Semri e Seren, informando que ela passará a morar na mansão de agora em diante. Seren se aproxima lentamente do bebê que Bazak está carregando. Sen deseja boas-vindas a Bazak e abençoa o bebê que ela carrega, sem desconfiar também se que trata de seu filho. Seren encara Sen e se entristece ao lembrar do filho que teve com ele. Bazak pede que Seren segure seu filho por um instante, deixando-a profundamente abalada. Semri se abala pela irmã ao recordar do filho que ela supostamente perdeu, sem imaginar que ela carregaria naquele momento seu verdadeiro filho. Todos encaram Seren, entendendo sua tristeza por conta do filho perdido, e Bazak insiste para que a jovem segure o bebê. Seren segura o bebê em seus braços, que a encara com felicidade no olhar. Seren se emociona ao ter o bebê em seus braços, sem imaginar que se trata de seu filho. Bazak pede bênção a Aga, que se alegra em recebê-la novamente. Aga felicita Bazak pelo filho e pergunta o nome da criança, e Bazak diz que se chama Atlas. Bazak tenta pegar o bebê dos braços de Seren, que não consegue soltá-lo. Semri sinaliza para que Seren solte a criança, e a jovem chora por conta das lembranças de seu filho. Semri e Seren se emocionam juntas por conta da presença do bebê. Sen puxa Seren pelo braço e demonstra também estar abalado pela presença da criança na mansão. Seniz atende a porta de seu quarto e pergunta se Sivan trouxe o gravador, e o rapaz pede que ela pare de fingir que está sendo amável com ele e sua mãe, pois se era ingênua. Sivan entrega a Seniz um envelope com o gravador. Seniz liga o aparelho e se choca ao ouvir uma outra gravação com a voz que Seren, que insinua ser mais inteligente que a ruiva. Na gravação, Seren afirma que trocou os gravadores e que a verdadeira gravação está sob sua posse, para que Aga escute no momento ideal. Seniz entra em pânico ao perceber que seu segredo ainda corre risco. Seren entra em seu quarto aos prantos, profundamente abalada por não ter consigo seu filho. Seren acaricia seu ventre, recordando do período de gestação de seu filho. Seren abre uma das gavetas da penteadeira de seu quarto e retira um sapatinho de tricô, o qual encara fixamente. Seren diz a si mesma que Seniz a machucou muito, desejando que ela sofra tanto quanto ela sofreu pela perda de seu bebê. Seren amaldiçoa Seniz, desejando que ela morra em vida como ela. Seren se recorda da conversa que teve com Nerima na noite anterior, revelando que a idosa roubou de Seer o gravador com a confissão de Nedim e o entregou para Seren. Seren entrega para Nerima um novo gravador, pedindo que a avó colocasse o objeto no chão para que Seer o encontre. Neriman questiona o que há no gravador, e Seren garante à avó que possui uma arma que pode ocasionar o fim definitivo de Seniz. Seren pede que Neriman seja paciente com ela, para que possa lhe detalhar em breve o que está armando. Seren tenta destruir o gravador original e é flagrada por Nedim, que desconfia da esposa. Farta das desconfianças de Nedim, Seren entrega o gravador ao marido e pede que ele mesmo destrua o aparelho. No momento atual, Seren ri de forma maléfica após recordar seu plano contra Seniz. Seren toma seu celular em mãos e envia a gravação de modo anônimo para Aga. Aga pega seu celular e visualiza uma nova mensagem, e ao perceber que se trata de um áudio, o escuta. Aga escuta a confissão de Nedim e descobre por meio do áudio o caso de Seniz com seu falecido irmão. Aga entra em colapso nervoso ao terminar de escutar o áudio, e ao encarar sua foto com seu finado irmão, o milionário faz uma expressão de decepção. Atônito, Aga escuta mais uma vez o áudio com a confissão de Nedim para Oya. Aga treme ao escutar a gravação de modo repetitivo, tornando a prejudicar seu estado de saúde. Aga torna a sentir fortes dores por conta da revelação, além de ficar bastante trêmulo ao se apoiar em uma mesa. Aga abre a gaveta da mesa de seu escritório e retira um revólver dela. Aga verifica se há munição na arma, e em seguida, a engatilha para atirar. Seniz se desespera ao pensar na possibilidade de que Aga tenha escutado a gravação. Com o revólver em punho, Aga caminha em passos lentos por seu escritório. Aga encara mais uma vez a foto em que está com seu irmão e se prepara para atirar. Seniz amaldiçoa Seren, e em seguida, pega seu celular para realizar uma gravação.
Aga ergue o revólver em direção ao retrato de seu irmão na parede. Cenis liga desesperadamente para Aga, que não percebe o toque de seu telefone por conta da fúria que sente. Aga ofende seu irmão enquanto aponta a arma para o retrato. Cenis continua tentando ligar para Aga, pedindo a si mesma que o marido não escute o áudio comprometedor. Cenis permanece inquieta, ligando várias e várias vezes para Aga. Aga escuta o toque de seu celular e o ignora, enquanto mantém a arma empunhada na direção da foto. Trêmulo, Aga baixa o revólver e desiste de atirar, guardando-o em sua cintura. Cenis envia uma mensagem para Aga, mentindo que necessita falar com o milionário para tratar do divórcio. Aga deixa seu escritório e desce as escadas da mansão em completo estado de fúria, enquanto Seren observa de longe. Seren percebe que Aga escutou o áudio que ela enviou e sorri, triunfante pela execução de seu plano. Nurten diz que Bazak não quer dormir nos aposentos que ela reservou para a filha, e Ser sugere que a governanta converse com Aga. Aga desce as escadas e caminha apressado em direção à saída da mansão, e Neriman sugere que Nurten aproveite para chamá-lo para conversar. Nurten vai atrás de Aga, que deixa a mansão. Seren diz a si mesma que Cenis está acabada após sua armação, demonstrando sua alegria por desestabilizar o milionário. Aga ordena a seus homens que localizem Nedim, e em seguida, entra em um dos carros da mansão. Nurten tenta ir atrás de Aga, pedindo para conversar com o patrão. Aga ignora Nurten e sai depressa em seu carro. Seren observa a movimentação de Aga através da janela de seu escritório, e nesse momento, o celular do milionário começa a tocar sob sua mesa. Seren percebe que Aga esqueceu o celular em casa, e se alegra ao ver Cenis ligando incessantemente para o marido. Seren ri do desespero de Aga e deixa o celular tocando sob a mesa. De repente, o celular de Seren começa a tocar, e ela nota que é Cenis quem está lhe ligando. Seren atende a ligação e é sarcástica com a rival, que ameaça de arruinar sua vida. Cenis promete que divulgará o vídeo comprometedor de Seren para todo o hotel, e a jovem rebate dizendo que a ruiva não sabe mais o que fazer por conta de seu desespero. Seren diz que sempre admirou Cenis por ter um plano secundário para salvar a própria pele, mas que agora acha divertido que a ruiva não encontra uma saída para solucionar seus problemas. Seren diz que nota o desespero de Cenis, e afirma estar curiosa para saber o que Aga fará quando descobrir que Cenis era amante de seu irmão. Seren sugere que Cenis encontre maneiras de se salvar, e Cenis diz que caso Aga escute a gravação ela não irá se afundar sozinha, pois Seren irá cair junto com ela. Seren tripudia de Cenis e mente que Aga não escutou a gravação, e que está em repouso em seu quarto por ordens médicas. Seren diz que fará questão de mostrar a gravação para Aga pessoalmente quando ele estiver melhor. Cenis pergunta por Aga, e Seren torna a mentir que o milionário está sob repouso. No entanto, Seren afirma que em 2 dias irá mostrar o áudio a Aga, e que verá qual das duas irá se afundar. Cenis desliga a ligação e verifica o localizador do celular de Aga, pensando que ele realmente está na mansão e que não escutou o áudio. Cenis diz não saber se espera em seu quarto ou se deve agir para evitar que Aga escute o áudio. Um dos seguranças de Aga informa ao patrão que descobriu o paradeiro de Nedim, e diz que o rapaz está na clínica da doutora Oya. Aga ordena que seus homens o levem até a clínica de Oya. Nedim questiona se a médica tem certeza do que está afirmando, e Oya diz que a verdade é que eles realmente são irmãos. Oya conta a Nedim que Aga o separou ainda na infância, e que o milionário a colocou em um orfanato. Nedim fica impactado com a versão de Oya, e diz que a médica está lhe contando mentiras sobre Aga. Oya diz que não está lhe contando mentiras, e que ele deve escutar a verdade sobre a história deles. A médica pede que Nedim fique para escutar sua história. Seren desce as escadas da mansão e vê Bazak mimando o Atlas. Seren sorri ao ver a intenção de Bazak com o pequeno Atlas. Seren acaricia seu ventre e pensa mais uma vez em seu filho ao ver Atlas. Seren se retira, e Bazak segue brincando com Atlas no sofá da mansão. Oya diz que sua mãe era uma menina órfã quando começou a trabalhar na mansão Karasai, e que ela foi enganada pelo pai de Nedim, que fez promessas de casamento a ela. Oya conta que Aga demitiu sua mãe da mansão, e que ela retornou ao local quando estava grávida para lhe contar sobre seu caso com o irmão do milionário. Oya diz que Aga não acreditou em sua mãe e que ofendeu sua moral, e que logo a expulsou da mansão novamente. A médica diz que sua mãe ficou devastada com a morte do pai de Nedim, e depois disso, a abandonou em um orfanato após descobrir um câncer em estado terminal. Oya diz a Nedim que por culpa de Aga ela cresceu na miséria e sozinha em um orfanato, longe de seu verdadeiro irmão.
Nedim diz entender os sentimentos e os pensamentos de Oya, mas torna a desconfiar de que Aga realmente tenha feito mal para a mãe da médica. Oya diz que também entende o sentimento de devoção e gratidão de Nedim por Aga, e que por isso é incapaz de desconfiar de sua maldade. Oya diz que Aga manteve Nedim vivo, mas em estado vegetativo, colocando abaixo as ilusões de que Aga teria sido um bom tio para Nedim. Nedim se enfurece com as declarações de Oya e levanta a mão para a médica. Nedim se controla e pede que Oya se cale, alegando que ela não tem o direito de ofender sua relação com Aga. Nedim confronta Oya e defende Aga, dizendo que o tio fez o melhor possível para que sua vida fosse mais leve quando estava na cadeira de rodas. Nedim diz que Oya não é ninguém para opinar sobre sua relação com Aga, e promete que se converterá em seu inimigo caso ela torne a fazer isto. Nedim ordena que Oya não se intrometa com sua família, pois caso contrário, ela conhecerá uma versão sua que não gostará. Em seu carro, Nedim permanece atordoado com a revelação de que é irmão de Doutora Oya. O motorista pergunta onde deve levar o patrão e Nedim diz não saber para onde ir neste momento. Nedim pede que o motorista estacione no acostamento mais próximo e, em seguida, sai de seu veículo para sentar-se em frente a um lago e respirar. Nedim diz a si mesmo saber onde tem que ir após descobrir sobre seu passado com Oya. Nedim é observado por um dos seguranças de Aga, que está próximo dali em um dos carros de Aga. Ele liga para um de seus colegas, avisando sobre o paradeiro de Nedim. Em seu quarto na mansão, Seren segura o sapatinho de bebê que havia encontrado e permanece pensando em seu filho, o qual pensa que morreu. Semri se aproxima da porta do quarto da irmã, tentando criar coragem para conversar com ela. Semri bate na porta do quarto e pergunta se Seren está ocupada, e a jovem pede alguns segundos enquanto esconde o sapatinho de seu filho. Seren seca suas lágrimas e se recompõe para receber Semri em seu quarto. Semri pergunta se Seren está bem, e Seren não entende a preocupação de sua irmã com ela. Semri diz que não aconteceu nada demais, que só queria saber se sua irmã está bem. Semri diz a Seren que reparou nos olhares da irmã quando viu Atlas em seus braços, e oferece seu apoio à irmã para encarar o luto da perda de seu filho. Semri diz que Seren pode confiar na irmã para compartilhar a dor que envolve a perda de seu bebê. Semri segura as mãos de Seren, que desaba em lágrimas e agradece a preocupação de sua irmã. Seren pede para que sua irmã lhe deixe a sós por algum tempo. Seren se desfaz de sua tristeza para dar lugar a expressões maliciosas, demonstrando sua satisfação em ter concluído seu plano contra Seniz. Aga entra no hotel, onde está Seniz acompanhado de seus seguranças. Seniz arruma algumas malas e se prepara para fugir do hotel, mas recebe uma ligação da recepção informando que seu marido entrou no hotel. Seniz desliga o telefone e abre um cofre. Aga pede que seus homens se dividam e esperem na recepção, enquanto outros o acompanham até o quarto de Seniz. Seniz retira algumas pilhas de dólares do cofre e as esconde em sua mala. Aga sobe ao andar onde Seniz está hospedada, preparando-se para invadir seu quarto. Seniz revisa seu passaporte. Aga pede que alguns de seus seguranças esperem no andar, do lado de fora da suíte, enquanto outros o acompanham até o quarto de Seniz. Seniz se mostra apreensiva pela chegada de Aga ao hotel. Aga caminha em direção ao quarto de Seniz e pede que seus seguranças arrombem a porta. Um dos seguranças arrombam a porta, e em seguida, todos entram para revistar o quarto de Seniz e encontrá-la. Aga entra na suíte à procura de Seniz, mas ele e seus homens não a encontram. Seniz corre com sua mala pelas escadas de emergência do hotel, disposta a fugir de Aga e seus seguranças. Aga ordena que um de seus seguranças ligue para Seniz, que está em fuga no exato momento. Seniz desce para o estacionamento e entra em seu carro. Aga se frustra ao ter sua ligação recusada por Seniz e ordena que seus seguranças a encontrem imediatamente e a tragam para ele. Aga e seus homens deixam a suíte de Seniz para encontrá-la. Seniz arranca com seu carro em alta velocidade, porém, um dos seguranças de Aga segue o automóvel logo atrás. Aga é informado que Seniz deixou o hotel pelo estacionamento e um dos seguranças pergunta o que devem fazer. Aga é grosseiro com seus homens e ordena que eles sigam Seniz. Oji chega à mansão e é indagada pelos seguranças a quem está procurando. Oji diz que está procurando Semri e é irônica com o comportamento interrogativo do segurança. Semri sai da mansão e vibra de alegria ao ver Oji lhe esperando. Semri corre até Oji e a abraça. Oji pergunta se Semri se mudou da casa de Seer para a mansão,
deixando Semri desconcertada. Sem deixa a mansão e caminha em direção a seu carro, e Oji elogia a beleza do rapaz para Semri. Oji se apresenta para Sem de forma galanteadora, deixando Semri constrangida na presença do ex-marido. Oji diz que conhece Sem das capas de revista em que saiu ao lado de Semri. Oji convida Sem para que prestigie o primeiro show dela em duo com Semri. Semri tenta cortar Oji ao dizer em tom de brincadeira que a amiga fala demais. Sem diz que não sabe se poderá acompanhar o show na noite deste dia, mas promete prestigiá-las em algum momento. Sem ri das brincadeiras de Oji, e diz que precisa resolver compromissos de trabalho na noite do show dela com Semri. Sem se despede de Semri e caminha em direção a seu carro. Oji questiona se Semri perdeu a cabeça ao querer se separar de Sem, dizendo que o rapaz é um homem lindo. Semri pede que Oji fique calada até que Sem de fato deixe a mansão. Oji torna a questionar Semri por ter se divorciado de Sem, pedindo que a amiga lhe confesse que tudo não se trata de um fingimento. Oji diz que Sem olha para Semri como se ainda estivesse apaixonado por ela, e Semri pede que Oji pare de falar sobre esse assunto para que possam ensaiar para o show. Nedim permanece reflexivo no banco da praça após descobrir seu parentesco com a doutora Oya. Próxima dali, Oya observa Nedim de longe em um carro, e logo, encara uma foto de sua infância que está em suas mãos, na qual está acompanhada de sua mãe. A médica deixa o veículo e caminha em direção a Nedim, que permanece em estado de choque. Nedim percebe a presença de Oya e tenta ir embora, mas a médica pede que ele fique e a escute. Oya se senta ao lado de Nedim e admite que sua confissão foi pesada para o rapaz, justificando-se de que esperava que ele a aceitasse de imediato. Oya diz que tudo o que fez foi para que seu irmão estivesse bem. A médica mostra para Nedim a foto com sua mãe, dizendo que foi tirada no dia em que foi abandonada, e que esta é a única fotografia que lhe restou dela. Oya toma a mão de Nedim e entrega a foto com sua mãe. A médica diz que não soube se expressar com Nedim ao lhe contar sobre seu passado, mas acredita que ao ver a foto, o rapaz pode entender como ela também teve sua infância arrebatada por um membro da família Karasai. Oya pede que Nedim repare em sua tristeza quando era ainda menina na foto, dizendo que esse olhar triste poderá lhe dizer tudo o que ela não conseguiu com suas palavras. Oya chama Nedim de irmão, e em seguida, se levanta e se direciona ao carro onde estava. Nedim encara fixamente a foto entregue pela doutora Oya. Sem liga para a empresa e pergunta se Aga já chegou no local. A secretária informa que Aga ainda não compareceu ao trabalho, e Sem pede que a moça lhe retorne ligação assim que o milionário chegar. Sem tenta ligar para Aga, ficando nervoso a cada vez que seu pai não lhe retorna as ligações. Seren se maquia em seu quarto, manifestando sua alegria por ter derrotado Seniz ao revelar seu segredo. Nerima entra no quarto de Seren e diz à neta que o choro de Atlas está lhe deixando com dor de cabeça. Neriman destila seu veneno ao questionar por que Aga aceitou Bazak em sua casa com um bebê sem pai. Neriman ainda indaga por que Bazak possui um quarto próprio, desfrutando das mordomias da mansão como se fosse uma princesa. Seren pergunta a Neriman por que Atlas está chorando, demonstrando seu nervosismo ao atrelar a imagem do bebê à de seu filho. Neriman pergunta o que Seren está tramando desta vez, pedindo que a neta lhe conte tudo. Seren é grosseira com Neriman e diz que a avó não precisa saber de todos os seus passos. Seren fica angustiada com o choro de Atlas e pede que Neriman o acalme, dizendo odiar choro de bebê. Nurten e Seer tentam ajudar Bazak a acalmar Atlas, e Nurten sugere que Bazak alimente o bebê. Bazak diz que Atlas não está com fome, e que seu choro se deve por não estar acostumado ao ambiente da mansão. Seer usa sua experiência como mãe e explica a Bazak que seu filho está chorando de fome. Bazak diz que seu leite secou por conta da depressão que estava enfrentando, e que por isso, não tem como alimentar Atlas. Dama se aproxima de Bazak e questiona o que está acontecendo. Dama comemora a presença do bebê na mansão e Nurten diz que se trata de seu neto, que foi aceito por Aga na mansão junto com Bazak. Dama diz que conhece Bazak de algum lugar, deixando-a confusa. Seer pede que Dama siga descansando para se recuperar da gripe, mas Dama é ríspida com Seer ao dizer que está bem. Bazak diz que o comportamento de Dama foi estranho. Nurten diz que irá conseguir algo para que seu neto possa comer. Seren se aproxima de Bazak e pergunta por que seu filho não para de chorar, demonstrando seu incômodo com a situação. Seer pede compreensão de Seren com o filho de Bazak, e a jovem decide se retirar, sem dar ouvidos à sua mãe. Semri e Oji ensaiam para o show que irão realizar pela noite, e Sivan ouve sua irmã cantar na varanda de casa. Sivan observa Semri de longe,
emocionado com o grande talento de sua irmã como cantora. Dama deixa a mansão e vai em direção a Siva, chamando-o para conversar. Oz escuta o chamado de Siva, surpreendendo-se que o rapaz também está morando na mansão. Sivan pergunta o que Dama está fazendo do lado de fora da mansão, em vez de repousar para que sua gripe melhore. Dama diz que está cansada de ficar trancada em seu quarto e convida Sivan para caminhar. Neste mesmo momento, Oz surge por trás de Sivan e tenta tapar seus olhos com suas mãos, mas ele rapidamente se vira em sua direção. Oz e Sivan se abraçam, e ela diz que sentiu a falta do rapaz. Dama sente ciúmes ao ver a interação de Oz com Sivan, que apresentam uma para a outra. Oz se alegra ao saber que verá Sivan com frequência novamente, e Dama é ríspida ao pedir que Sivan a acompanhe imediatamente. Oz e Sivan se despedem, e em seguida, o rapaz acompanha Dama para caminhar. Um dos homens de Aga encontra o carro de Seniz abandonado em uma estrada e decide abri-lo. O segurança faz uma ligação. Nedim recebe uma notificação de mensagem de Seniz, e ao abri-la, se surpreende com o áudio de Seren confessando que enviou a gravação de Nedim com Oya para Aga. Nedim se choca ao escutar a confirmação de que Seren armou para Aga. Nedim recebe uma ligação de Seniz e a atende de forma imediata. Escapando de Aga em um táxi, Seniz se defende para o sobrinho sobre as armações de Seren. Seniz culpa Seren pelo ataque cardíaco de Aga e diz que o milionário já escutou a gravação. Nedim se assusta e pergunta a Seniz onde está Aga. Seniz diz que está sendo perseguida por Aga e que ele acabará com sua vida se lhe capturar. Nedim desliga a chamada e entra em pânico diante da possibilidade de que Aga tenha escutado o áudio. Aga ordena que seus seguranças encontrem Seniz e que levem o carro abandonado da ruiva para sua empresa. Um dos seguranças diz a Aga que seguiram Nedim e Doutora Oya, e questiona o que devem fazer com eles. Aga pede que tragam Nedim e Oya para ele. Os seguranças que estavam espionando Nedim e Oya recebem a ordem de levá-los até Aga. Os homens de Aga se aproximam de Nedim, que não entende a presença deles ali. O carro de Oya é interceptado pelo carro de um dos seguranças de Aga, e ele informa que Aga está lhe esperando. Oya não entende o que está acontecendo, e diz que se Aga quiser lhe ver ele precisa agendar um horário. O segurança diz que Aga lhe dará uma explicação e pede que Oya o acompanhe. Oya entra no carro do segurança. Sen entra em contato com o chefe dos seguranças de Aga e pede sua localização em tempo real. Neriman diz que Nurten é uma mulher de sorte por ter casado sua filha e por ter conseguido um neto. Provocativa, Neriman pergunta a Nurten onde está o pai do filho de Bazak, e a governanta responde de forma ríspida que esperava essa pergunta vinda da idosa. Destilando seu veneno, Neriman diz que Nurten deveria ter dito quando Bazak se casou e teve o bebê para que pudesse comprar alguns presentes. Neriman diz que Nurten deveria pedir para Bazak ajudar nos afazeres da mansão, e Nurten repreende Neriman. Neriman diz que alerta Nurten por seu bem, já que ela está em idade mais avançada. Aga encontra a doutora Oya em um galpão abandonado, e pede que seus seguranças se retirem para que possa conversar a sós com a médica. Aga questiona como Oya teve a capacidade de possuir uma gravação em que Nedim confessa a verdade sobre o caso de seu irmão com Seniz. Aga expõe sua decepção por ter acreditado e confiado em Oya, indagando como ela teve coragem de gravar um segredo tão grave sem sua permissão. Oya pede que Aga se tranquilize, sem entender o que ele está fazendo. Aga se altera e diz que Nedim não tinha o direito de contar algo tão particular para a médica, sem que ela tivesse lhe revelado logo em seguida. Aga se enfurece e diz que Oya não tinha o direito de degradar sua dignidade dessa maneira. Oya pede que Aga lhe escute, e aos gritos, ele questiona o que a médica quer que ele escute. Oya diz que Nedim lhe confessou o segredo em meio a seu processo de recuperação, e Aga torna a dizer que a médica deveria ter lhe informado ao invés de gravar a confissão. Oya diz que Aga não conhece o código de ética de privacidade do paciente, e o milionário se enfurece e levanta a mão para a médica. Aga diz que está cansado da privacidade de Nedim, questionando que espécie de desgraça Oya está causando em sua vida. Oya diz que nem ela e nem Nedim deveriam lhe dar explicações, mas sim, Seniz por ter lhe traído. Aga diz que fará Seniz pagar, mas que Oya e Nedim deveriam fidelidade a ele por conta do segredo. Nedim chega ao galpão e se aproxima de Aga e Oya. Nedim pede perdão a Aga por ter lhe ocultado um segredo tão importante, e o milionário duvida das desculpas de seu sobrinho, questionando como ele acha que o tio está se sentindo. Nedim tenta se explicar, mas Aga o impede. Sen também chega ao galpão e questiona o que está acontecendo no momento.
Sem sugere que Aga saia do local para tomar ar, mas o milionário começa a sentir-se mal por conta das alterações. Aga pede que Sen o retire do galpão, dizendo estar envergonhado por Nedim e Oya. Sozinhos, Nedim e Oya se preocupam pelo estado de Aga. Sen e Aga caminham para fora do galpão, e o milionário pede que os seguranças o deixem a sós com seu filho. Sen indaga se Aga está bem, sugerindo que o leve até um hospital. Aga se cala e Sen pede que seu pai se pronuncie. Aga diz que está bem, e Sen pergunta por que o pai estava tão alterado com Nedim e com Oya. Dentro do galpão, Oya pergunta se Nedim está bem, mas ele pede que a irmã vá embora e o deixe sozinho. Oya concorda com o pedido de Nedim. Aga diz a Sen que não importa o que aconteceu dentro do galpão, pedindo ao filho que não lhe faça perguntas e não o faça contar a verdade. Sen pergunta se Nedim fez mal a Aga, mas o milionário diz que nada aconteceu. Sen insiste para que Aga conte o que está acontecendo, questionando se o pai não confia nele. Aga diz que Sen e Dama são as únicas pessoas em que ele pode confiar em sua vida, e Sen diz não entender a conversa de seu pai. Aga diz que está cansado e que se sente agoniado, garantindo a Sen que lhe contaria o que se passa caso fosse necessário. Aga pede que Sen não se preocupe com ele, mas o rapaz questiona por que seu pai anda acompanhando com um exército de seguranças. Aga diz que precisa resolver um assunto e pede que Sen não se preocupe com ele. Aga e seus homens entram nos carros estacionados fora do galpão. Sen pergunta a um dos seguranças o que está acontecendo, e o profissional diz não saber, apenas que Aga pediu que ele e seus companheiros encontrem Senis. Sivan dirige acompanhado de Dama, que permanece incômoda pelos ciúmes de Ozzy. Sivan aumenta o volume do rádio do carro, e Dama desliga o aparelho em seguida. Sivan pergunta se as atitudes de Dama no momento têm a ver com Ozzy, e Sivan diz que ela é apenas como uma irmã para ele. Dama pergunta quem é Ozzy, e Sivan insinua que a moça está com ciúmes. Dama diz não se importar com Ozzy, e Sivan debocha dos ciúmes de Dama. Dama promete bater em Sivan caso ele continue a incomodando, e ele a desafia para que cumpra sua promessa. Dama e Sivan riem. Aga desce de seu carro e encaminha por dentro de um cemitério, jurando que morreria em paz quando chegasse o momento e que iria encontrar seu irmão após a morte. Aga se senta sob o túmulo de seu irmão e questiona se os sentimentos entre eles não passavam de mentiras. Aga recorda que seu irmão sempre lhe dizia que um homem não apunhala o outro pelas costas, crendo ser um estúpido por ter acreditado em seu irmão. Aga indaga os motivos pelos quais seu irmão lhe traiu com Senis, e diz que a traição deles fez com que ele questionasse a paternidade de Sen e Dama. Nedim chega ao cemitério e pede que seu motorista o espere próximo. Aga questiona que mal fez a seu irmão para que ele lhe traísse com sua esposa. Próximo dali, Nedim observa Aga conversar com o túmulo de seu pai. Aga começa a sentir-se mal do coração, e diz que caso seu irmão estivesse vivo, ele mesmo teria o eliminado. Aga diz que nunca mais quer ver o túmulo de seu irmão, muito menos que quer encontrá-lo após a morte. Aga deixa o túmulo de seu irmão e Nedim resolve se aproximar, pedindo que o tio lhe espere. Aga pede que Nedim diga que é tudo mentira e que seu pai seria incapaz de traí-lo, e que inventou toda essa história porque estava enfurecido com Senis. Nedim se decepciona ao ver a tristeza de Aga e coloca sua mão sob o ombro do tio. Nedim diz que gostaria muito que a história fosse mentira, mas que infelizmente seu pai e Senis eram amantes. Aga pergunta por que Nedim não contou essa história antes para ele, pois enquanto dava amor e cuidado ao sobrinho, ele o olhava como uma pessoa enganada. Nedim diz que nunca quis que seu tio soubesse da verdade para que não sofresse como ele. Aga cambaleia e Nedim o segura. Aga recorda quando perguntou a Nedim se havia algo mais que ele deveria saber, e o sobrinho lhe garantiu que não havia. Aga se envergonha de si mesmo porque nunca percebeu que Senis lhe traia debaixo de seu nariz. Aga deixa o cemitério aos prantos e Nedim o observa de longe, também com lágrimas nos olhos. Nedim sinaliza para que os seguranças ajudem Aga, e eles saem do veículo no mesmo momento. Os seguranças tentam ajudar Aga, mas ele nega e caminha sozinho em direção ao carro. Nedim chora compulsivamente ao ver a decepção de seu tio ao descobrir a verdade. Nedim vira-se para o túmulo de seu pai, dizendo que nenhuma traição pode ser escondida para sempre. Nedim culpa seu pai por ter lhe feito carregar um fardo com a presença de Senis em sua vida,
e diz que sente vergonha de seu pai por todas as vezes que olhou para Aga e precisou esconder seu caso com Cenis. Nedim diz que toda a verdade está revelada, mas que ainda assim está longe de ter paz. Nedim amaldiçoa seu pai, desejando que ele não tenha paz no lugar onde estiver. Seren humilha uma secretária da empresa ao dizer que o escritório de Nedim está empoeirado, recordando que exigiu a limpeza do local em um período contínuo. Seren pede que a secretária se retire e lhe busque um café, mas torna chamá-la para humilhá-la mais uma vez, alegando que a funcionária não perguntou como ela gostaria que seu café fosse feito. Nedim surpreende Seren humilhando a secretária e pede que ela se retire para que possa ficar a sós com Seren. Nedim encara Seren com um olhar furioso, e ela não entende por que o marido está desta maneira. Nedim diz que sabe que Seren enviou a gravação para Aga, e Seren dissimula ao dizer que Oya é a verdadeira culpada. Nedim explode e ordena que Seren pare de mentir, pois ouviu a confissão que ela fez a Cenis sobre o envio do áudio. Seren fica assustada com o comportamento agressivo de Nedim. Seren confessa sua armação para Nedim, dizendo que faria de tudo para se vingar de Cenis pela perda de seu filho. Seren diz que irá desfrutar vendo Cenis na ruína. Nedim diz que Aga quase morreu por culpa de Seren, relembrando que ela tentou 2 vezes fazer com que o milionário escutasse a gravação. Nedim diz que Seren é mais malvada do que Cenis, alegando que a jovem possui comportamentos controversos muito antes da perda de seu filho. Nedim diz que nunca mais quer ver a cara de Seren, expulsando-a da empresa. Seren implora que Nedim não faça nada contra ela, e Nedim é enfático ao dizer que Seren deverá sair da empresa por conta própria. Seren se nega a ir embora da empresa, mas Nedim a expulsa aos gritos ao arrastá-la para fora do local. Seren implora que Nedim não faça isso com ela na frente dos empregados da empresa, mas Yusuf surge e pede que todos deem licença para Seren. Yusuf pergunta se Seren está bem, e ela decide se afastar do sócio do marido. Yusuf entra na sala de Nedim, que tenta se recompor após o surto contra Seren. Yusuf tenta acalmar Nedim, que recusa que o empresário toque. Yusuf entrega um copo de água para Nedim, que o bebe com as mãos trêmulas. Yusuf indaga o que aconteceu a Nedim, mas ele se recusa a contar ao sócio por se tratar de um assunto de sua vida privada. Nedim se senta em sua mesa e respira para tentar se acalmar. Bazak tenta acalmar o choro de Atlas com a ajuda de Seher, Nurten e Nerima, dizendo que não entende por que o filho está chorando se foi alimentado. Bazak questiona se o bebê está doente, e Seher diz que é normal que a jovem fique preocupada por ser mãe de primeira viagem. Nurten diz que o bebê pode estar com gases, e sugere que Bazak dê palmadas nas costas dele para aliviá-lo. Seren chega à mansão e se descontrola ao ver Seher e Nerima prestando cuidados a Atlas. Seren pede que façam o bebê se calar, e Seher pede que a filha se acalme. Bazak confronta Seren e ameaça lhe bater caso continue gritando de forma descompensada. Nurten se assusta com o comportamento agressivo de sua filha. Seren se surpreende com a ameaça de Bazak, desafiando-a a lhe bater. Neriman tenta acalmar Seren. Seren ordena que Nurten prenda Bazak em um quarto, ou que então, procure uma maneira de fazer com que Atlas se cale imediatamente. Seren diz que se o bebê de Bazak não se calar, os expulsará da mansão junto com Nurten sem dó, nem piedade. Bazak manda Seren calar a boca, e Nurten diz que levará seu neto com ela. Bazak vai atrás de Nurten, e Seren tenta ir atrás de Bazak para confrontá-la. Seher impede que Seren vá atrás de Bazak, questionando se a filha se sente incomodada ao ver o bebê e automaticamente se lembrar de seu filho. Seher sugere que Seren se mude temporariamente para sua casa, como forma de evitar incômodos pela presença de Atlas na mansão. Seren demonstra abalo emocional e deixa a sala de estar aos prantos, e Seher decide ir atrás da filha. Sen tenta ligar para Cenis, mas o telefone de sua mãe é tido como indisponível pela operadora. Sen deixa um recado na caixa postal de Cenis, afirmando saber que algo está acontecendo e pedindo que ela lhe conte onde está. Cenis tenta alugar um carro, mas um profissional afirma que não liberará o veículo até que a ruiva lhe dê seu cartão de crédito. Cenis alega que teve seus cartões roubados, mas que pode pagar o valor em dinheiro vivo. O homem aceita a proposta de Cenis, mas diz que ela deverá pagar uma semana do valor do aluguel adiantado. O homem tira uma fotocópia dos documentos falsificados de Cenis e estranha o nome que consta neles. Cenis se mostra nervosa, com medo de ser descoberta pela falsidade ideológica. Seren chora em seu quarto ao pensar em seu filho,
e Seher entra no cômodo para amparar sua filha. Seher se senta ao lado de Seren na cama e demonstra também estar frágil, entendendo que a filha vê em Atlas a memória de seu filho que supostamente faleceu. Seren se deita no colo de Seher e chora, e ela diz à filha que estar perto de Atlas não faz bem para suas feridas. Seren diz a Seher que consegue ver seu bebê em seus sonhos, e Seher diz que é impossível esquecer a memória de um filho, já que pensa nela dia e noite. Seher diz que um filho vive para sempre no coração de uma mãe, e que o filho de Seren sempre estará em seu coração. Seher pede que Seren seque suas lágrimas e se acalme, demonstrando sua força. Seher convida Seren para prestigiar o show de Semri, dizendo que todos devem estar unidos como família para incentivá-la. Seher abraça Seren e pede que ela não se entristeça mais. Seren diz ser muito feliz por ter Seher como mãe, e ela responde dizendo que se alegra em ter Seren como filha. Ozgi diz que um carro está chegando à mansão, e Semri diz se tratar do carro de Aga. Ozgi diz a Semri que ela perdeu uma grande oportunidade com a família Karaçai, e a jovem diz que a amiga está falando demais. Neriman pergunta se Atlas já dormiu, e Nurten diz que o bebê não está acostumado com o ambiente da mansão. Aga entra na mansão e ordena que Nurten recolha as coisas de Seniz. Nurten diz não entender a ordem, e Aga diz que não quer ver nada que pertença a Seniz em sua casa. Seher fica assustada com o comportamento furioso de Aga, e Seren diz que não pode perder de assistir às coisas de Seniz sendo descartadas. Seher pede que Seren não vá, e Neriman diz que irá junto com a neta para ajudar Nurten. Seher pede que Neriman não se meta em um problema de marido e mulher, e a idosa diz que fará questão de recolher os pertences de Seniz. Sen estaciona seu carro em uma praça e pergunta a alguns homens sobre Seniz. Eles dizem que viram a ruiva pelos arredores e Sen pede que entrem em contato com as pessoas que sabem onde ela está. Nurten e Neriman colocam as coisas de Seniz em sacos de lixo e caixas no meio da mansão. Seher diz que é ridículo o que elas estão fazendo com os pertences da ruiva, e Nurten diz que só está cumprindo uma ordem de Aga. Neriman diz que Aga só tomou uma decisão e que ninguém deve questioná-la. Seren diz que Aga tardou até demais em tomar essa decisão, mas que fez bem em jogar fora tudo que pertence a Seniz. Nurten diz que Seniz levou quase tudo que era seu embora, e que o que deixou na mansão foi na esperança de um dia voltar a viver lá. Seren é debochada ao dizer que Seniz só voltará à mansão em seus sonhos. Aga desce as escadas e questiona se Nurten já terminou, e o porquê de estar perdendo tempo conversando ao invés de realizar a ordem dada. Nurten diz que já terminou de fazer o que o patrão pediu, mas que não sabe o que fazer com os pertences. Aos gritos, Aga sugere que queimem ou joguem no lixo as coisas de Seniz, mas que apenas tirem-as de sua vista. Nurten diz que levará os pertences de Seniz ao sótão, e Seren diz que está muito satisfeita com tudo o que viu. O homem mostra a Sen o táxi em que Seniz foi vista. Sen pergunta ao taxista sobre o paradeiro de Seniz, e ele diz que a ruiva andou com ele por vários quilômetros sem rumo. Sen pergunta onde foi o último lugar em que Seniz foi vista e pede que o taxista o leve até lá. Sen paga o taxista e diz que o seguirá com seu carro. Dama entra na mansão e surpreende as coisas de sua mãe postas em caixas e sacos de lixo, questionando o que está acontecendo. Nurten diz que está cumprindo ordens de Aga, e que levará os objetos ao sótão. Dama questiona o que são as coisas que estão diante de seus olhos, e Nurten reluta em responder. Neriman responde que são as coisas de Seniz que estão nas caixas, e Dama diz que não acredita nas palavras da idosa. Dama diz para Nurten e Neriman soltarem as coisas de sua mãe, as quais devolverá para o lugar de onde foram retiradas. Nurten diz que foi Aga quem pediu que fizesse isso, e Dama desautoriza a ordem de seu pai, ordenando que soltem os pertences de sua mãe. Seher diz que entende Dama, mas diz que ela não tem direito de tomar as dores de Seniz, sugerindo que ela converse com Aga. Dama se enfurece e vai ao escritório de Aga. Dama entra no cômodo e confronta Aga por jogar fora as coisas de Seniz. Aga confirma a ordem que eu, e Dama questiona o porquê de Aga ter tomado essa decisão. Aga diz que não há nada para conversar, apenas que não quer os objetos de Seniz em sua casa. Dama diz que entende que seu pai e Seniz estejam enfrentando um mau momento na relação, mas questiona se há algo que ela não sabe por trás da decisão de Aga em jogar as coisas de Seniz fora. Dama pede que Aga lhe conte a verdade, e o milionário diz que viver na ignorância é o melhor, pedindo que a filha não lhe faça mais perguntas. Dama diz que não sabe mais o que fazer para que seus pais deixem de brigar. Dama pede que Aga pense nela e em Sen antes de agir com impulso. Aga é enfático ao dizer que não há mais oportunidade para que ele e Seniz voltem a viverem juntos.
Aga vai para a varanda de seu escritório e Seher surge no local para falar com o patrão. Seher diz que Nurten e Neriman colocaram as coisas de Seniz na rua. Seher deseja que Aga encontre uma solução para sua situação com Seniz quando estiver mais calmo, e Aga diz que não há mais soluções para seu casamento. Seher questiona o que aconteceu para que Aga tomasse essa decisão, alegando estar preocupada com o fato de que agitações causem mal à sua saúde. Dama percebe a conversa de Aga e Seher na varanda e decide se esconder para escutá-la. Dama se enfurece, acreditando que Seher está se beneficiando da ausência de Seher para atuar como a senhora da mansão. Aga diz que por mais que descanse, não encontrará uma solução para sua situação com Seniz. Aga conta a Seher que esteve cego por muito tempo e que não percebeu que estava sendo enganado por Seniz. Seher tenta consolar Aga, dizendo que ele não deve devolver o mal com atitudes controversas. Aga questiona quem irá consertar sua dignidade, que foi desonrada após descobrir a verdade. Dama fica confusa com as palavras de seu pai. Seher promete que o tempo irá curar as feridas de Aga, e o milionário diz que o tempo sempre esteve contra ele. Aga diz que desejaria que Seniz tivesse um coração tão bom e bonito quanto o de Seher no período em que estiveram juntos. Seher fica surpresa com a declaração de Aga, e Dama se retira após perceber que seu pai está retornando ao escritório. Semri apresenta Seher a Oji, e a amiga de Semri diz que ela e Seher parecem irmãs. Semri diz que não conseguiu reservar uma mesa para sua família em seu primeiro show, mas convida a mãe para prestigiá-la no dia seguinte. Seher faz questão de assistir o show de Semri na noite de estreia, e Semri promete que Seher será sua convidada de honra no dia seguinte. Seher concorda e deseja boa sorte à filha e a Oji. Nedim é informado na empresa sobre algumas cláusulas de risco em seu contrato firmado com Yusuf, e o empresário demonstra pouca concentração no trabalho enquanto os executivos comentam sobre o contrato. Nedim tem uma crise de ansiedade e Yusuf decide interromper a reunião, pedindo que os executivos retornem no dia seguinte. Yusuf pede que Nedim conte o que está lhe afetando, demonstrando apoio ao sócio. Nedim diz que só uma pessoa pode fazer algo por ele, e que ele necessita ir ao encontro dela imediatamente. Neriman reclama com Nurten das dores que sentiu após carregar os pertences de Seniz. Neriman diz que ela e Nurten deveriam ter queimado os objetos de Seniz para poupar trabalho, e Nurten diz que não deveriam fazer isso já que existe a possibilidade de que Seniz possa voltar a viver na mansão. Neriman diz que não há possibilidade de reconciliação entre Seniz e Aga, e que a ruiva não pode voltar a viver na mansão de jeito algum. Seher questiona se Neriman e Nurten terminaram o serviço e Dama escuta a conversa escondida. Seher diz que preferiu não se meter no trabalho de Neriman e Nurten por se tratar de um assunto que só corresponde a Aga e a Seniz. Seher diz que comunicou a Aga que as coisas de Seniz permanecerão no depósito até que encontrem uma solução para elas. Dama surge e questiona por que Seher está conversando com seu pai durante o horário de trabalho. Seher diz que só está tentando acalmar seu pai, e Dama insinua que Seher está tentando seduzir seu pai. Dama afirma que Seniz voltará à mansão e ordena que Seher não se meta entre sua mãe e seu pai. Dama deixa o local, e Neriman diz que todos na mansão são muito estranhos. Sen chega ao local onde Seniz foi vista pela última vez. Sen desce de seu carro e se dirige ao escritório da locadora de carros, e ao entrar, pergunta por Seniz ao agente. O homem procura pelo nome de Seniz no sistema e não o encontra, deixando Sen confuso. Sen insiste que o profissional revise o sistema e ele se nega, suspeitando do comportamento do rapaz. Sen mostra uma foto de Seniz ao agente, que diz conhecê-la, mas também diz que ela não se chama Seniz. O homem mostra os documentos apresentados por Seniz a Sen, constatando que sua identidade era falsa. Sen pede o contato deixado por Seniz, e ao ligar para o número, é informado pela operadora que o número foi apagado. O agente da locadora se enfurece e comunica a Sen que denunciará Seniz por golpe. Sen pede que o homem não denuncie Seniz e lhe entrega um cartão de visitas, pedindo que entre em contato caso necessite ser ressarcido pelo carro alugado por Seniz. Sen ainda pede que o homem lhe contate caso Seniz retorne para devolver o automóvel alugado. Após Sen deixar a locadora, um dos seguranças de Aga entra no local atrás do paradeiro de Seniz. Semri e Oji deixam a mansão apressadamente, evitando atrasos para iniciarem o show. No momento em que saem do local, Nedim chega e se aproxima de Semri. Semri sorri ao ver Nedim e o apresenta a Oji. Sorridente, Semri conta a Nedim que irá fazer o seu primeiro show como cantor à noite. Oji convida Nedim para assistir o show e prestar apoio a Semri, que reitera o convite ao rapaz.
Nedim diz que precisa conversar com Semri, e Ozzy pede que ele seja rápido para não atrasá-las. Semri pede que Ozzy vá na frente para que possa conversar a sós com Nedim. Nedim desabafa com Semri, dizendo que por mais que tente se afastar, acaba voltando a ela em todas as ocasiões. Nedim se recorda de quando deu sua mão a Semri e pediu que ela não lhe abandonasse, mas que ela preferiu não aceitar seu pedido. Nedim diz que não voltará nesse assunto mais e que precisa falar de outra coisa com Semri. Nedim diz que foi bombardeado por pensamentos quando foi rejeitado por Semri, e que foi incapaz de reconhecer a si mesmo em meio a alguns sentimentos que surgiram nesse meio tempo. Nedim diz que apesar de ter sido rejeitado por Semri, sentiu que estava sendo abraçado por ela através do olhar. Nedim diz que seu coração, sua alma e seu olhar estão unidos com o coração, a alma e o olhar de Semri. Nedim recorda quando Semri não teve medo algum em lhe sequestrar e tentar lhe libertar da mansão, ocasião na qual ele pode ver o céu pela primeira vez desde o acidente graças a Semri. Semri e Nedim relembram juntos os momentos felizes que passaram um ao lado do outro na época em que fugiram da mansão, e Nedim agradece todas as experiências que viveu graças a Semri. Semri diz que todas as vezes que fechava os olhos pensava em Nedim, mas que agora tudo isso é parte do passado. Nedim diz que por mais que ele e Semri tentem acreditar que não fazem mais parte um da vida do outro, tem coisas na vida que não podem ser mudadas. Nedim diz que Semri o enxerga da mesma maneira que o via quando estavam apaixonados. Nedim diz que experienciou sentimentos variados em relação a Semri, mas que todos eles foram passageiros, exceto o amor que ainda permanece em seu coração. Nedim diz que não espera que Semri sinta o mesmo por ele, mas que ele somente quer que ela saiba do que sente. Nedim diz que só quer a felicidade e o bem-estar de Semri. Nedim diz que sempre será feliz caso Semri também seja feliz. Nedim deixa Semri no local do show, mas antes, pede que o motorista os deixe a sós para conversar. Nedim agradece a Semri por ter passado o dia com ele, e ela agradece também pela companhia do rapaz. Nedim deseja boa sorte a Semri em seu show. Semri deixa o veículo e se dirige ao bar onde irá cantar. Nedim observa Semri, demonstrando estar feliz pelo momento que tiveram juntos. Na mansão, Sivan diz a Dama que a chamou para convidá-la para sair. Dama recusa o convite de Sivan, e ele tenta se explicar sobre sua proximidade com Ozzy. Sivan diz que ele e Dama estavam bem juntos, questionando em que momento ela decidiu se afastar dele. Sivan diz que não sabe se consegue resolver a situação entre ele e Dama, mas que entende a decisão dela em se afastar. Sivan diz à Dama que a ama, e em seguida, deixa a mansão. Dama fica abalada com a declaração de Siva. Seniz entra em um hotel e pede a reserva de um quarto. Seniz entrega sua identidade falsa ao recepcionista. Apressada, Seniz se dirige ao quarto em que ficará hospedada. Ao entrar na suíte, Seniz entra em contato com uma agência de viagens e pede o aluguel de um jato particular rumo à Grécia. Seniz pede que a viagem seja agendada para o mais breve possível.